Bom dia novamente. Bom dia. Eu sei que estava todo mundo dormindo ainda. Falei, poxa, começaram a dormir antes de eu começar a falar. Já pensou? Quando eu começar a falar, então vão roncar. Queridos, como é bom estar diante do Senhor. Vocês concordam comigo? Eu quero começar a pregação fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta para que a gente possa continuar a conversar logo após. Eu vou dar um tempo para vocês refletirem. A pergunta é: por que você segue a Jesus? Quais são as intenções do teu coração ao estar diante do Senhor? Como eu disse, eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. Acredito que vocês já estão pensando sobre isso. Quais são as intenções do coração de vocês quando no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, no dia que a gente passou a dizer, não, a partir de agora eu sou de Cristo? Quais são os motivos que trazem vocês dominicalmente à igreja? Qual é a razão de muitas vezes, muitos do que aqui estão, sacrificar compromissos de diversão, tempo de acolhida com as pessoas, sozinhos? Qual é a razão disso? Eu preciso que vocês pensem muito sobre isso. Eu passei a semana toda pensando sobre isso após ler o Evangelho preparado para hoje. Sabe por quê? A gente precisa ter essa resposta na ponta da língua. A gente precisa ser capaz de dizer quais são as razões da nossa fé. E o Evangelho de hoje nos traz uma coisa que é recorrente em Marcos e tem sido recorrente na vida da igreja. Quem vai governar com Cristo? Será que eu vou ganhar a minha coroa de glória? Quais são os benefícios que eu tenho por seguir Jesus? No domingo passado, nosso irmão Marcos falou sobre o Evangelho, sobre o compromisso, e o texto de domingo passado, ele traz um negócio bem interessante, traz o mesmo ponto. Jesus fala sobre o jovem rico que não se agradou da proposta do Evangelho, e aí os discípulos perguntam para Jesus: e nós, Senhor, que largamos tudo por tua causa? Como quem diz, o que nos espera? E aqui mais na frente agora, nesse momento do texto, dois discípulos chegam para Jesus. Eu diria que uma proposta um tanto obscena para quem tem ouvido Jesus falar direto, ensinado, pregado, anunciado o reino de Deus, mostrado que a realidade do reino de Deus não é a realidade do mundo. E aí está a diferença, porque quando a Bíblia fala para não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele não está falando sobre roupa, ele não está falando sobre música, ele está falando sobre a forma de pensar que o mundo nos impõe. E o mundo não mudou, o mundo continua impondo no nosso coração uma forma de pensar demoníaca, que é a forma de pensar de quais são as vantagens que eu tenho por fazer isso ou aquilo, o que eu ganho por estar me destacando aqui. Ele mexe com a nossa vaidade, e hoje está tão excessivamente claro nas redes sociais, porque todo mundo quer um like, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer que a sua vaidade seja mexida, todo mundo quer status.
Tem gente que está passando fome, mas tem um iPhone. Tem gente que está todo endividado, mas está na beira da praia, curtindo e dizendo: olha aí, lutem vocês. E pior que eu estou falando de gente que segue Jesus. Eu não estou falando dos que não seguem Jesus. Eu não tenho que falar para aqueles que não seguem Jesus. Para aqueles que não seguem Jesus, a única coisa que eu tenho que falar é: o reino de Deus chegou. Mas eu tenho que falar com a minha vida, com as minhas ações, com aquilo que eu proponho a partir do meu viver. Não é chegar e jogar a Bíblia para as pessoas como se isso fosse ajudar elas a se converterem, porque para elas não tem valor, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Agora a gente precisa entender isso. Eles querem governar com Cristo. Eles querem a coroa de glória preparada para os eleitos. E aí vem a pergunta que eu fiz para vocês: por que vocês estão aqui? Por que vocês seguem a Jesus? Quais são as razões que movem o coração de cada um de vocês? É porque vocês estão esperando a coroa de glória? É porque vocês estão esperando governar com Cristo? É porque vocês querem o status de ser chamado filho e filha de Deus? Quais são as razões, quais são as intenções? É porque você quer ser um reverendo, uma reverenda? Um clérigo? Um ministro do louvor conhecido pelos homens? O que é que te traz dominicalmente para a igreja? O que faz te ajoelhar todos os dias? Espero eu que todos os dias você se ajoelhe, ou pelo menos curvem a cabeça diante do rei e digam: Senhor, eis-me aqui, pecador, mas querendo conversar contigo. O que faz você fazer isso? Essa pergunta eu vou continuar trazendo para vocês até o final da pregação, porque eu quero que vocês pensem sobre isso. Jesus então faz uma pergunta difícil para os discípulos daquele tempo, embora para eles essa realidade foi muito mais clara do que é. Eu quero que você tenha consciência disso, do que é para nós hoje. Jesus pergunta: podem vocês beber do cálice que eu vou beber? O cálice na Bíblia tem uma alusão à ira de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, preparada para você e para mim. E Jesus pergunta para os discípulos: vocês podem beber do cálice que eu irei beber? E aí Jesus faz uma outra pergunta: poderão vocês ser batizados com o mesmo batismo com que eu vou ser batizado? Se referindo ao caminho que eles estavam fazendo para Jerusalém, ao caminho em direção à cruz. Todo o sofrimento, toda a humilhação, tudo que Jesus iria passar, era o batismo ao qual ele se referia. E aí, eu vou dizer, como todo ser humano burro que nós somos, respondem: podemos. Nem sabem o que estão falando, são burros. Me perdoem se vocês ficam escandalizados com o que eu vou dizer. Eles são burros naquele momento, porque eles representam a gente. Somos nós quando dizemos para o Senhor que queremos a glória com Ele, mas aí quando Jesus nos convida para seguir o caminho da cruz, nós começamos a dizer: não, nós vamos. Aí quando o caminho da cruz começa a se tornar difícil, começa a se tornar pesado, nós começamos a correr. Nós não sabemos bem o que dizemos para o Senhor. É ilusão nossa achar que nós sabemos o que é o cálice da ira, o que é o batismo de Jesus. Jesus disse para os discípulos que de fato eles iriam receber. E aqui não é para você que ele está dizendo, ele está dizendo para aqueles discípulos, Tiago e João. João foi exilado, Tiago foi martirizado. Parcialmente eles experimentaram do que tinha para Jesus. Eles seguiram os passos de Jesus, mas até aquele momento, como disse Jesus para Pedro em uma outra ocasião antes da crucificação,
Qual foi que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro bateu no peito e disse: eu estou disposto a ir à morte contigo, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, me negarás. Mas faz uma coisa, olha o que Jesus disse para Pedro: quando você se converter, confirma teus irmãos. Poxa, Pedro expulsou o demônio, curou enfermos, andou com Jesus, até teve a chance de andar sobre as águas antes de vacilar um pouco na fé, viveu os milagres, as proezas de Deus na própria pele, e Jesus disse para ele, perto da crucificação: quando você se converter, Jesus disse: você ainda não se converteu, você ainda não entendeu. E assim somos nós, assim são esses homens que fazem pedidos absurdos para Jesus, porque ainda estão contaminados pela lógica do mundo. A lógica do mundo diz que você precisa ter status, você precisa ser visto e conhecido, você precisa ter poder, e o teu poder é sobre os outros, é influenciar, é dominar sobre alguém. Esse é o poder que o mundo nos oferece, esse é o poder que muitas vezes quer governar dentro da igreja, na hierarquia da igreja. Às vezes as pessoas ficam tão cegas por esse poder, que pastores fazem absurdos, que bispos fazem absurdos, que membros da igreja fazem absurdos, e dizem: porque Jesus me escolheu, porque Jesus tem um propósito grandioso na minha vida. Eu sinto em te dizer que o único propósito que Jesus tem é fazer a glória de Deus ser conhecida. E se para fazer a glória de Deus conhecida na tua vida, Ele precisa te humilhar, Ele vai te humilhar. Desculpa, é a verdade. Nós já passamos por isso, já experimentamos a exaltação e a humilhação que o Senhor tem. Quem disse que é fácil? Agora, se você permanecer, mesmo sendo humilhado, é porque alguma coisa mudou em você, porque talvez você seguiu o conselho de Paulo, começou a sair da lógica desse mundo e entrar na lógica do reino de Deus, porque na lógica do reino de Deus, quem quiser ter influência, tem que aprender a abrir mão de si mesmo, tem que se doar, tem que servir, tem que se entregar. Liderança na igreja, na lógica do reino de Deus, não é ter poder sobre alguém, não é ser pai espiritual que exerce influência, é ser servo que se entrega até a morte. Essa é a lógica do reino, essa é a lógica que Jesus propõe. Jesus não te prometeu riquezas, Jesus te prometeu a cruz. Jesus não te prometeu vida fácil, Ele te prometeu vida abundante, que pode começar aqui, mas que vai ser plena de fato na vida eterna. Mas para que você tenha essa vida abundante, para que você tenha essa experiência, você precisa aprender a mudar a mentalidade. Nós não estamos aqui para servir a Deus cantando, pregando. Nós estamos aqui para servir a Deus na vida de vocês. Se serve a Deus, não é no altar, é no dia a dia, é na vida das pessoas, é se entregando, como Jesus disse no Evangelho de hoje, lá no verso 45. É assim que servimos a Deus. Você só vai dizer que é um servo e uma serva de Deus quando a tua vida está voltada para cuidar das pessoas que Deus colocou nas tuas mãos. Isso não é uma missão só dos pastores, não é uma missão só de quem exerce alguma influência dentro da igreja, se é que tem isso. É missão de todos nós. É aprender a largar a lógica do mundo e entender que o que Deus quer de nós é que saibamos cuidar uns dos outros, de forma que a gente não precise de cabeças, porque nós temos a única cabeça que é Cristo. A gente não precise de autoridades espirituais,
Porque a única autoridade espiritual sobre nossas vidas é Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais nada. E nós não estamos aqui para exercer autoridade espiritual sobre ninguém. Você não está para exercer autoridade espiritual sobre ninguém, porque quem exerce sobre você e sobre qualquer um de nós é Jesus Cristo. E eu falo com toda tranquilidade, apesar de ser pastor, eu sei que nada sou, porque eu não tenho autoridade sobre vocês, porque aquele mesmo que exerce autoridade sobre vocês, exerce autoridade sobre mim, e é o mesmo que vai me cobrar por cada vida que foi colocada diante de mim, e eu não cuidei com o serviço. E ai de mim. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Essa pergunta é muito clara, a gente tem que entender por que estamos diante do Senhor. O modelo de Jesus de liderança é um modelo serviçal. Ele disse que nem ele veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O modelo do discipulado é esse. A gente vai em direção à cruz, começa a abandonar todas as pretensões que temos de poder, de glória, de status, e passamos a receber o Calvário nas nossas vidas, entregando as nossas vidas a cada momento, sacrificando muitas vezes o nosso tempo, a nossa disposição, às vezes até os nossos recursos, para que Deus abençoe a vida de alguém. E não é fácil, porque se fosse fácil, os discípulos não teriam corrido no primeiro momento, antes de se converter. Por que que não é fácil? Porque olhamos com a mesma lógica do mundo. E a gente fica abraçando a lógica do mundo e dizendo, e criando mentira para nós mesmos. Essa é a vontade de Deus. Não é não, meu irmão. Não é não, minha irmã. A vontade de Deus é simples. É mais simples do que se pensa. E eu volto a perguntar para vocês: por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês decidiram seguir a Cristo? E aqui é importante dizer que a gente tem que aprender a olhar para nós e não para os outros. Quando os discípulos se mostraram, os outros 10 se mostraram indignados com o pedido dos filhos de Zebedeu, é porque eles estavam também com vontade de fazer esse mesmo pedido. Isso é para mostrar que ninguém escapa dessa lógica se não se abrir para o Evangelho, se não se abrir para o Espírito Santo. A indignação não é: que coisa absurda que eles estão pedindo, isso não é coisa do reino de Deus. Não, a indignação é: olha, passou à nossa frente. É essa indignação. Muita gente faz isso, nós fazemos isso. Nós olhamos indignado algumas situações, não como alguém que está lutando pela justiça, mas como alguém que está ainda na injustiça do mundo, na lógica injusta do mundo. É assim que a gente olha. Precisamos ter cuidado com isso. Cuidar da nossa vida também é cuidar desse assunto. Então, meus irmãos, o convite de hoje é que a gente possa seguir Jesus, não pelo que Ele tem para oferecer para a gente, o sentar à esquerda ou à direita, porque segundo o próprio Jesus só pertence ao Pai isso. Nem Ele sabe, só Deus vai dizer quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus. Mas o seguir a Jesus é porque vocês entendem que no reino de Deus só é possível acabar com a injustiça, com a fome, com a miséria, com a desgraça, com o sofrimento, quando nós aprendemos a ser todos irmãos e irmãs, servos uns dos outros, cuidadores da criação, cuidadores daquilo que Deus nos deu, sem pretensão a mais de poder, status ou mesmo ser conhecido pelos homens. De lá para cá, muitos
adotaram essa postura. Vocês podem não saber dos nomes deles, eu também não. Muitos homens, muitas mulheres entenderam o que Jesus quis dizer aos discípulos aqui sobre o que é liderar, o que é governar, e hoje não são dignos do mundo, mas também não são conhecidos nem mesmo dentro da igreja. Mas saibam de uma coisa: eles são conhecidos por aquele que criou tudo. Para eles importaram mais essa vida da cruz do que essa vida de status. Para eles importaram mais o conhecer a Deus do que ser conhecido pelo mundo. Se a gente consegue se libertar dessas amarras, a igreja cresce organicamente. E quando eu falo organicamente, não é numericamente. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, às vezes eu olho para igrejas cheias e igrejas vazias, ambas podem ter o mesmo problema. Jesus está do lado de fora. Ambas podem ter o mesmo problema. Porque não é isso que é crescer organicamente. Crescer organicamente é uma igreja que entende o Evangelho e vai se cuidando e vai vivendo, e entende que não é só papel daqueles que estão aqui à frente, é papel de todos contribuir para o crescimento dela. A gente tem que perder o medo de servir. Por que a gente tem medo de servir? Porque a gente tem medo de se ferir. Jesus não teve medo de se ferir por ti, nem por mim. Pode até que tenha tido, porque a Bíblia fala que ele chorou lágrimas de sangue, né? Porque a dor estava grande, a angústia estava grande, mas ele não deixou o medo governá-lo. Pode ser que você tenha medo, mas não deixe o medo governar você. Você vai se ferir ao servir a Jesus. É parte do processo. Mas o mesmo Senhor que te chamou, Ele é o mesmo Senhor que vai curando as tuas feridas. Cada feridazinha sua, cada uma, no momento certo. Às vezes é preciso ficar sangrando, que é para sair as impurezas. Aí depois vem a cura. Esse mesmo Jesus que te chamou, Ele vai cuidar de você. Mas você precisa entender que esse convite não é um convite para uma vida fácil. Como Jesus disse no evangelho passado, que a gente leu domingo passado, nós vamos ganhar, a partir do momento que a gente começa a abraçar de fato o reino de Deus, a gente vai ganhar mais irmãos, mais irmãs, mais casas, porque a casa do outro é minha casa também. Não é um modelo comunista não, tá? É um modelo de Jesus. Não confundam, coisas diferentes. Mais casas, porque a casa do irmão é minha casa também. Porque eu começo a entender que a minha casa também tem que ser aberta para os outros. Simples ou grande que ela seja, ela tem que estar aberta à disposição para servir. Isso não quer dizer que eu vou chegar na casa do meu irmão e vou abusar da vida dele. Isso aí é outra conversa. Isso é para um outro momento. Mas vamos crescendo, ganhando casas, irmãos, mas ao mesmo tempo o mundo começa a odiar a gente, porque a gente começa a abraçar o que de fato o Evangelho ensina. Porque na lógica do Evangelho não tem poder que domine sobre alguém. O único poder que domina sobre todos é o de Deus. Essa é a lógica do Evangelho e encerra aí. O caminho da cruz é o caminho que devemos seguir. Evangelho sem cruz não é Evangelho. Não é a verdade. Evangelho sem cruz é muitas coisas, mas não a verdade. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. E eu convido vocês a viverem esse caminho diariamente, abrindo mão de si mesmo, entendendo que a vida de vocês é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Os nossos recursos é para a glória de Deus. A gente às vezes se irrita, né? A gente quer ter tempo para a gente. E às vezes, eu vou contar uma coisa curiosa, tá? Esses dias, acho que eu já comentei com algumas pessoas em particular. Quando eu vim para Brasília, eu conversei com o pastor Afonso
uma coisa bem simples. Eu falei para o pastor Afonso, eu não quero pastorear igreja, pelo menos nos próximos 2 anos. Eu quero apenas apoiar. E só no domingo, de vez em quando lá na Reconciliador, de vez em quando aqui, eu quero apenas apoiar. Tá tudo bem, Afonso? Tem problema isso? Não, tudo bem. E não quero expressividade. Falei isso. E essa semana me aconteceu que o Afonso ainda não está recuperado. Aí o bispo me manda mensagem. Aí fala, já conversou com o Afonso? Porque na ausência dele, tu tem que pastorear a igreja. Aí eu olhei para o céu e disse, Senhor, que isso? Eu te falei, 2 anos, quero ficar quieto. Aí eu liguei para o Afonso, Afonso, como é que tu tá, meu irmão? Desesperado, já é desespero mesmo. Como é que tu tá? Quase que eu faço que nem numa série que eu assisti, que o cara queria a resposta do outro, o outro estava no caso, não é o caso do Afonso, o outro estava na UTI, ele jogou um negócio, um remédio para acordar o cara, para o cara acordar, para ele trabalhar. Quase que eu faço isso. Afonso, levanta pelo amor de Deus dessa cama. Você precisa pastorear a igreja. Quase que eu faço isso. Aí conversei com ele bastante. Graças a Deus o nosso pastor está bem, está se recuperando. Segundo notícias hoje, em breve está de volta a casa. Se estiver nos assistindo, pastor Afonso. E aí eu conversei com ele e fui responder para o bispo Miguel. Bispo, tudo bem, estou aqui para servir. Mas o coração, Senhor Jesus, não era o que eu queria. Eu queria apenas apoiar. Então, a mentalidade da gente tem que ser essa, de serviço. Eu não quero. Tem que fazer. Não é que eu não queira estar com vocês ou pastorear vocês. Vocês são uma igreja maravilhosa. Eu não queria era pastorear. É diferente. Eu não queria pastorear. Mas enquanto o nosso irmão está se recuperando, Deus me deu essa missão temporária. Quer dizer, aí está a questão daquilo que Jesus falou. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando a gente nasce do Espírito, a gente não é mais dominador das nossas vidas, é o Senhor. O Senhor me quer pastoreando vocês enquanto o pastor Afonso se recupera. Estou aqui para servi-los enquanto o nosso irmão está se recuperando, para servir a ele também enquanto ele se recupera. Essa é a lógica do reino de Deus. A gente não é dono da nossa vida. Quem é dono da nossa vida é Deus, e Ele decide por a gente. Os nossos planos podem ser eu queria 2 anos sem pastorear. 2 anos. Eu só pedi 2 anos, né? A lógica do reino é outra. É aonde você estiver, você for necessário, você tem que estar disposto a servir. Cuidar das ovelhas do Senhor, cuidar uns dos outros. Você foi chamado para cuidar do seu irmão, da sua irmã. Não ache que foi só o Afonso, eu, os postulantes Rafael, Mateus e Marcos, a Jana e o marido no areal. Não foram só eles, foram todos vocês. Nós estamos aqui para aquilo que o Senhor decide da gente, e não pelo status, mas pela necessidade do reino, para fazer com que o reino cresça e seja conhecido para a glória de Deus. Então, meus irmãos, que possamos ter essa vida, uma vida de entrega, não pelo reconhecimento dos homens, de bispos, de pastores, de sei lá quem mais, presidente da república, bem aqui do presidente da república, deixa eu falar, sem comentários, de políticos. Não, a gente está aqui para ser reconhecido por Jesus, não
de receber dele algo, mas reconhecido como uma vida importante para o reino. Muitas vezes insignificante para o mundo todo, muitas vezes insignificante até para a própria igreja que pertence, mas reconhecida por Deus como uma vida pela qual Jesus se sacrificou, uma vida que serve à glória de Deus, não à glória dos homens. Amém? Que possamos ser assim. Vamos ficar de pé? Antes de confessarmos a nossa fé, eu quero orar por vocês. Quero orar por você também que está em casa. Curve sua cabeça. Senhor, o Teu Evangelho nos traz um alerta para que as nossas vidas não sejam vidas que busquem glória, poder, status, mas que sejam vidas que se entregam pelo Teu Evangelho, pelo Teu reino. São vidas que reconhecem em Jesus Cristo o exemplo, o modelo a ser seguido. No discipulado caminha para a cruz. Por isso, Pai, eu te peço pelos teus filhos e filhas aqui, e que estão nos acompanhando também, que eles possam ter as vidas e os corações moldado e transformado pelo teu Espírito. Que toda vaidade, que toda pretensão, que todo orgulho possa ser tirado dos nossos corações e que seja preenchido pelo teu Santo Espírito e pela verdade do teu reino, para que estejamos prontos e aptos para entregar, se necessário, as nossas vidas, para que o Evangelho alcance a vida daqueles que estão perdidos no mundo. Em nome de Jesus. Amém.